Olá, irmãos. Sou o irmão Saulo Ribeiro. Estou aqui para gravar esse pão semanal e nessa oportunidade vamos falar um tema: siga-me ou follow-me, como está em alta nas redes sociais. Todos seguem alguém. E tem um texto bíblico aqui, gostaria de ler com os irmãos, Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Esse é a base para o nossa pequena reflexão, né? O irmão Brana pregou uma mensagem chamada Vem e Segue-me. E nessa mensagem ele fala que chegaria um tempo em que todos seguiriam alguém. E esse é o tempo, né? Eu tenho certeza que praticamente todos que assistirem ou que ouvirem esse vídeo seguem alguma pessoa, seguem alguém. Hoje, com as redes sociais, é praticamente impossível não seguir ninguém. E nessa mensagem ele fala também: assegure-se ou certifique-se que quem você segue, siga Jesus. E eu creio que isso nos traz uma reflexão de que tipo de ensinamentos ou de que tipo de caminho nós seguimos ao acompanhar essas pessoas. Ele prega uma outra mensagem chamada liderança, em que ele fala justamente do jovem rico. Essa passagem ela fala a respeito do jovem que ele encontrou com Jesus. E Jesus fez esse convite para ele: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me. Em verdade, ele queria saber o que faltava para ele alcançar a vida eterna. Jesus disse a ele o que faltava. E naquele momento ele rejeitou essa oportunidade de seguir a Jesus. O irmão Brana prega uma outra mensagem também chamada liderança. E nessa mensagem o irmão Brana faz um paralelo entre o jovem rico e Moisés. E ele diz que o jovem rico era muito menos rico do que Moisés. Moisés seria o futuro faraó. Ele rejeitou ser filho da filha de Faraó para sofrer o vitupério com o povo de Deus. O irmão Brana diz que por ele ter escolhido essa liderança, e ele faz um paralelo com o jovem rico, que rejeitou essa mesma liderança do Espírito. E que Moisés, por ter escolhido essa liderança, um pouco mais à frente ele envelheceu e ele foi para o alto de uma montanha e ali ele morreu. E nessa mensagem o irmão Branham faz uma pergunta e ele fala: o que aconteceu com ele? E um menininho que estava na congregação respondeu: ele foi ressuscitado. O irmão Branham diz: sim, Senhor, isto é correto, ele foi ressuscitado. Então, que tremendo, irmãos. Ele fez uma escolha, seguiu o líder correto, sofreu por isso, mas no momento em que a vida dele se foi, o líder dele estava ali presente. E é interessante pensar que nós sabemos, está escrito na Bíblia, que o corpo dele estava ali e que Miguel veio e contendeu pelo corpo de Moisés. É interessante pensar que às vezes nós lemos essas coisas, mas não nos familiarizamos tanto. Pensar que um anjo viria contender só por um corpo. Mas lendo essa mensagem, nós vemos o que aconteceu ali. Moisés foi ressuscitado. E mais à frente, ele diz que 2000 anos depois se passaram. E aquele líder que ele escolheu estava aqui na terra, numa carne humana. E que lá no Monte da Transfiguração,
Moisés foi visto mais uma vez do lado do líder dele. E ele vai mais um pouco adiante. Ele diz que um dia desse, uma bomba atômica vai destruir o Egito. E quando não existir nenhuma pirâmide mais no Egito, Moisés ainda vai existir. Porque ele escolheu seguir a liderança correta. Então, nessa oportunidade, é uma reflexão que fazemos juntos. Quem temos seguido? Que tipo de liderança nós temos seguido? E se as pessoas que nós seguimos, se elas seguem Jesus Cristo? Se as amizades que nós temos, se os círculos que nós convivemos, se eles nos aproximam de Deus ou se eles nos afastam de Deus? E assim que nessa oportunidade nós possamos refletir a respeito disso, e que se porventura encontrarmos que de alguma forma existe algo que tem nos afastado dele, nós possamos voltar, porque ele é bondoso, é misericordioso. Eu creio que ele nos espera. Assim, que Deus te abençoe e amém.